Rapaz, eu mesmo me tirei da tela aqui, mas vamos lá. Todos os dias, quando eu vou fazer o Na Hora do Café, eu leio dezenas de jornais, sites. Ao longo da vida, eu me tornei um leitor de revistas, jornais e principalmente de livros. Depois, com a tecnologia, sites. Eu só não consigo ler e-book. Não adianta que eu não consigo ler. Eu sempre me deparo com a seguinte realidade, com exceção do Le Figaro, eu faço esse registro, claro, com exceção do Le Figaro, só existe, entre os grandes veículos, merda de esquerda. Talvez o Wall Street Journal, entre os grandes, mas o resto é o que de resto aos urubus restaria. Nós, no Brasil, não temos nenhum jornal ou site que se possa chamar de jornal ou site. Daí você vai dizer, mas Alfredo, peraí, como é que é? E o Gazeta do Povo está se estruturando. Mas e o ND+, de Santa Catarina, que você tanto elogia, está se estruturando. O Jornal da Cidade Online é um repositório. Trombeta News, repositório. São boas fontes. E lendo jornais que vão lá da China, Austrália, todos os países do mundo imagináveis, eu chego à seguinte conclusão. A mídia, de modo geral, tem medo. Muito medo da direita, do pensamento conservador. E esse medo da direita e do pensamento conservador expõe as vísceras podres de uma mídia prostituta, acadelada, ordinária, safada e sem vergonha, no padrão da mídia brasileira. Nós não temos um jornalismo nem melhor nem pior do que o do resto do mundo. Nós temos um jornalismo tão inútil, tão venal e tão desprezível quanto o resto do mundo. Pode-se dizer, por exemplo, que a Agência Brasil, no seu conteúdo, tanto no governo Bolsonaro, que já era uma porcaria e agora piorou muito mais, ele consegue, por exemplo, o conteúdo da Agência Brasil ser pior do que o da Agência TASS, só para vocês terem uma ideia. Se equipara, por exemplo, ao conteúdo do Global Times, lá da China. Talvez o único parâmetro, ou então aos meios oficiais de comunicação de Cuba. Coreia não tem, porque eu não tenho acesso a nenhum veículo de lá. Mas eu pergunto, por que a mídia tem medo da direita? Sobre esse assunto eu quero aprofundar daqui um pouco, mas antes eu quero chamar, convocar, lembrar a vocês da importância que tem de você se inscrever no youtube.com, Portal de Brasília. Inscreva-se, nós precisamos da sua presença no youtube.com/Portal de Brasília. É o nosso espaço, é o nosso endereço. Também queremos destacar, reiterar e enfatizar mais uma vez, e tantas quantas forem necessárias, que nós sobrevivemos aqui graças à sua contribuição, o seu Pix. E você pode fazer de qualquer parte do mundo. Se você estiver no exterior, pode fazer PayPal, você pode fazer na Caixa, no Banco do Brasil, enfim. Nós precisamos do seu apoio sempre, porque a manutenção do Portal de Brasília, desse conceito de jornalismo, que é a base desde lá do Canal de Brasília e que continua existindo, apenas que estamos enfatizando hoje e fortalecendo o Portal de Brasília, nosso compromisso é com uma informação conservadora, séria, correta, concreta e verdadeira. Mas por que a mídia tem medo da direita? Talvez a mídia tenha medo da direita porque a direita revela os seus podres, os podres da esquerda. Você sabia, por exemplo, quem criou a Ku Klux Klan? Você tem noção de quem criou a Ku Klux Klan? Vocês sabiam que foram supremacistas negros do Partido Democrata? Você tem essa ideia? Não, as pessoas não estão. Onde é que já se viu falar uma coisa dessas? Né? Mas essa é a verdade. Mas não é só isso, pessoal. Tem coisas muito mais absurdas. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês um dado que revela claramente
como a mídia tem medo da direita, porque a direita escancara, revela e expõe os podres da esquerda. Olha só, eu vou colocar aqui na tela um dado de uma pesquisa lá da Alemanha. Não, eu não vou nem falar aqui do Brasil. Olha só essa matéria aqui. Convidados de programas de entrevistas da RD e ZDF, participação do AfD, que é a Alternativa para a Alemanha, é de apenas 0,4%. A AfD é a força política emergente mais forte da Alemanha. Preste atenção. A AfD é a força política mais forte em termos emergentes de toda a Alemanha. Qual é o erro dela? É ser de direita. Defender valores cristãos, defender a heteronormatividade, digamos assim, defender a cultura, defender o respeito. E observem bem aqui, os partidos lá na Alemanha, todos eles ocupam imenso espaço. Mas de toda a programação, o pessoal da AfD concedeu 2 entrevistas. Os outros grupos, olha aqui para cima. E mesmo assim, a AfD é quem mais cresce na Alemanha. Isso pode ser revelador e a imprensa deveria tomar cuidado e juízo. Isso mostra que para a sociedade a opinião da imprensa não vale porcaria nenhuma. Mas a imprensa não quer fazer isso. Eu estou falando da Alemanha. E se a gente for lá para a França, eu já falei, eu admiro Le Figaro, a mídia é muito de esquerda. A coisa é tão bizarra que nem mesmo eles mais conseguem esconder. O Le Figaro trouxe um assunto, uma abordagem fantástica. A esquerda tem medo da luz. A esquerda tem medo da verdade. A esquerda é um bando de canalhas ordinários e que precisam trabalhar com o obscurantismo, com a mentira, com a trapaça, com a negação da vida para se manterem controlando o mundo. E isso é tão verdade, é tão assustador, que a mídia brasileira, que é ordinária como qualquer outra, agora não quer ser mais criticada, quer criar uma lei que a impeça de ser criticada. Por exemplo, quem falou desse jornalista chavista que está preso faz mais de 1 ano em cadeira de rodas e sem atenção médica por ter questionado o governo chavista? Olhem, observem bem o quanto isso é vergonhoso, o quanto isso é perverso, o quanto isso é assustador. Eu penso sempre que nós estamos vivendo um período de tantas revelações, nós estamos vivendo um período de tantas descobertas, nós estamos vivendo um período de tantas novidades, que nós precisamos saudar esse tempo. Porque agora as pessoas começam a se dar conta que a esquerda não serve para nada a não ser para a destruição. E no caso da mídia da esquerda, Padrão Globo, UOL, Estadão, Record, CNN, servem apenas para eternizar lixos e lixos de preconceito e destilar ódios contra quem busca pela informação. Por exemplo, quanto tempo ficou sem uma solução a questão do laptop do Hunter Biden? Agora que ele admitiu que que era verdadeiro, o que a imprensa americana está fazendo? A exemplo da mesma coisa que a imprensa brasileira, nada. Porque a covardia é a marca registrada da mídia brasileira. Portanto, toda vez que a gente faz essa pergunta elementar, por que a mídia tem medo da direita? A resposta é muito simples. A mídia tem medo da direita porque a direita traz a luz, traz
a possibilidade do contraditório. A esquerda parte do princípio da negação da liberdade de modo permanente e sistemático. Eu convido você a estar todos os dias às 7 da manhã, acompanhando Na Hora do Café, para você ter uma visão do mundo, das notícias que a porcaria da mídia brasileira, por medo da informação, não entrega para você. Todos os dias, no Portal de Brasília, das 7 em diante. Às vezes é de 2 horas, às vezes de 4 horas. E aí vocês verão, vocês descobrirão um mundo que a mídia brasileira teima em esconder de você. Um mundo onde o Brasil é motivo de escárnio, riso, chacota e exposto ao ridículo por conta de ser comandado hoje por um ordinário, um ser viscoso como o Lula. Antes de encerrar, mais uma vez vou pedir para vocês, inscreva-se no youtube.com/Portal de Brasília. Ajude-nos, mantenha-nos, porque esse é um espaço de comunicação conservadora. Também estamos lá no Rumble, como canal de Brasília, mas observem bem, nós precisamos fortalecer, dar rigidez muscular a uma mídia brasileira que morreu em 1984 e 1985. A partir de 95, no lugar da mídia brasileira, entrou esta escória travestida de estúpidos que se apresentam como jornalistas. E eu sempre digo uma coisa, eu sou jornalista da moda antiga e eu tenho muito orgulho de ser jornalista. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas tenha certeza, eu tenho o compromisso de não silenciar.